Oi, como você tá? Eu espero que esteja bem. 26 de maio de 2020, o dia em que um peruano aleatório chamado Joel Guerra decide publicar uma animação nessa plataforma chamada ENA, uma obra de estética predominantemente surrealista, com forte inspiração em outras mídias como LSD Dream Emulator e Umenic. ENA, além do título da obra, também é o nome da protagonista, uma personagem com o corpo dividido ao meio, com cada metade sendo uma personalidade diferente, sendo o lado amarelo representando a alegria e o azul a tristeza, além de versões extremas das mesmas. A trama dessa obra envolvia as aventuras de Ena nesse mundo absurdo e meio surreal. Mas quase um ano depois, Joel trouxe um novo vídeo que intrigou a comunidade recém-formada daquela obra. Um teaser de um jogo sobre a Ena, servido como uma segunda temporada da série. E finalmente, há pouco mais de 2 semanas, o primeiro capítulo de Ena Dream Barbecue foi lançado na Steam. E é sobre esse jogo que iremos abordar hoje, então se amanda na sua cadeira aí e agora, bora entender o que está acontecendo em Ena. Um pequeno adendo aqui, esse vídeo é exclusivamente sobre o jogo, portanto não irei abordar a série de Ena por hoje. Além disso, eu vou assumir que você já saiba o que é Ena e já viu a série do Joel Guerra. Se não viu, não tem problema, mas eu super recomendo que veja. Agora sim, podemos continuar. Iniciamos em um cenário estranho, uma cidade formada por casas japonesas cinzentas e sem vida, e o céu é pintado de vermelho. E não apenas isso, pois pouco tempo depois, uma enorme entidade aparece nesse céu carmesim, uma figura negra nadando por aí. Exploramos mais um pouco até que encontramos uma bela cama azul, se destacando nesse cenário mórbido. Decido deitar nela e quando pego no sono, sou transportado para um outro lugar. Aparenta ser uma espécie de beco com máquinas de cassino por toda parte, mas parece estar fechado, o que aparenta deixar Ena meio incomodada. Hope you don't mind, but could you tell me where the hell is the boss? Essa é Ena, uma figura feminina com o corpo dividido em 2 personalidades diferentes. O lado vermelho representa uma pessoa de negócios focada em trabalho e produtividade, enquanto o lado branco é impaciente e fica brava com facilidade. Ao que tudo indica, o lado vermelho é o dominante, mas às vezes o branco toma conta. Ena está na procura do The Boss, ou o chefe. Um deles afirma ser o próprio, mas o outro logo o desmente. Essa segunda figura é o Frog, um homem japonês que usa uma fantasia de sapo. Seu papel na trama é basicamente o mesmo da Muni na série, que no caso é ser um amigo da protagonista. Esse cara aí do lado é o Drácula. Ele, apesar de não ser o chefe, tem informações sobre o mesmo e passou para o Frog. O Frog explica o que tem que ser feito, mas... なんだこれ誰だタバコ吸ってるダメだこのスモークのせいで肺がどうにかなっちまう Uma quantidade enorme de fumaça de cigarro aparece no local em que estamos. Frog fica bastante desconfortável com isso. Ele diz a localização do chefe e explica a missão para a Ena, mas antes pede para que a mesma tente parar essa fumaça sufocante. Então Frog nos manda ir para o local de onde viemos, pois o cassino havia se abrido e teríamos informações sobre como parar essa fumaça por lá. Chegando lá, somos recebidos pela atendente, que nos trata mal por sermos pobres e se recusa a dar qualquer informação por conta disso. Isso é algo que fica meio subentendido na série, mas em Ena, ao que tudo indica, existe uma espécie de hierarquia entre as criaturas. E Ena seria uma entidade de classe baixa, o que faz outros NPCs nos tratarem com indiferença e até mal. De qualquer forma, o lado branco aparece e xinga a atendente de pobre, e ela fica muito ressentida. Então nos explica que apenas entidades conhecidas como gênios têm autoridade para acabar com a fumaça. E estes estão nas portas do local. Há um total de 3 portas no mapa: a porta do cavalo, a porta da multidão e a solitária. Apenas essa última está disponível no momento, e aparenta ser de lá que a fumaça está surgindo. O Frog de alguma maneira ouviu nossa conversa. Ele disse que não poderá ir conosco para encontrar os gênios, então estaremos sozinhos nessa aventura. Saindo do cassino, apareceram novas pessoas no hub. Um gato feito de moeda, um cara meio estranho e uma coreana com um coral no lugar do olho. Apesar de serem conversas bem interessantes, eles não têm nada muito especial para dizer. O gato, chamado Kane, por exemplo, parece bem animado para encontrar o banheiro, seja lá o que isso signifique. Ah, e ele morre também. E antes de ir, eu só queria dar um adendo para o quão bom é o design de personagens deste jogo. Sério mesmo, cada personagem é super marcante e único. Vocês vão percebendo isso com o tempo. Seja lá quem tivesse sido encarregado dessa parte, tá de parabéns.
De qualquer forma, entramos na porta e aparecemos nesse local. De repente, surge uma estranha vontade de ir no banheiro, e Frog liga para nós. Ele diz que não achou informação alguma sobre o tal gênio dessa porta, e Ena responde que tentará de tudo para encontrar esse tal gênio. Bathroom? Frog fica sem entender nada, mas deixa isso pra lá. Ao interagir com a janela, podemos ver muito bem como é o mundo dessa porta. Estamos em um gigantesco deserto com algumas criaturas estranhas, casas vazias e um gigante orbe nos céus. Além disso, os céus daqui têm uma aparência rochosa, parece até que dá pra andar lá. Saímos e vamos interagir com o primeiro NPC que aparece à nossa frente. 3 bruxas nos abordam e Ena pergunta se elas sabem de algo sobre o gênio. As senhoras ficam bastante confusas, mas dizem que darão uma recompensa se acharmos uma amiga delas que desapareceu procurando por esse banheiro, e assim, começamos a nossa primeira tarefa. Você provavelmente já percebeu que a palavra gênio nunca pode ser pronunciada nesse local, e sempre que Ena tenta, acaba falando banheiro no lugar. Ela parece estar sendo censurada por algum motivo. Eu então decido entrar nessa cabana estranha e sou recebido por um mago. Ele começa a falar um monte de coisa nonsense, mas Ena aparenta entender muito bem. Ena começa a perguntar sobre o gênio, mas novamente é impedida. O mago tenta lhe dizer como alcançar o banheiro, mas antes diz que deveríamos criar vida. Então conseguimos mais uma tarefa, criar vida, seja lá o que isso signifique. Então exploramos o local mais um pouco e encontra uma guria perambulando por aí. Ena lhe oferece uma oportunidade de desinvestimento e ela fica bem ofendida com isso, pois ela é desempregada, ao ponto de entities like you get punished for the sins of others. I'm joking! Também tem um homem colossal sem cabeça num canto. Conversando com o NPC do lado, descobrimos que o taxista perdeu a cabeça e agora devemos procurá-la, pois esse é o taxista que nos levará para a próxima área. Também há outras missões, mas não irei abordá-las por aqui. E sobre essas missões, então, você tem duas opções. Ou você faz todas elas, ou você procura a cabeça do taxista. Ambas as decisões te levam para dois finais diferentes. Eu até queria fazê-las, mas bateu uma preguiça. Então eu simplesmente fui atrás da cabeça do gigante mesmo. Entrando por um buraco dentro de uma construção, nos deparamos dentro das entranhas daquele edifício. Seguindo a direção dada por essas criaturas, chego na cabeça do taxista que, ao chegar lá fora, já estava vivo novamente e nos oferece uma viagem ao Purge Event, ou o evento de expurgo. Mas antes de subirmos no táxi, só uma pausa aqui rapidinho para pedir o seu like nesse vídeo e sua inscrição. Eu sei que pode ser chato do nada interromper o vídeo para ficar mendigando like, mas isso me ajuda demais. Então deixa um like aí para ajudar no vídeo. Mas enfim, voltando. Chegamos em uma nova área, um lugar bem morto com covas e lápides espalhadas. Andando um pouco por aí, percebemos que estamos, na verdade, no céu, pois se olharmos para cima, veremos a cidade que estávamos anteriormente. De repente, uma construção cai de lá de baixo, ou de cima, não sei dizer, e tampa o nosso caminho. Ao voltar, percebemos também que o táxi foi destruído pelos detritos da construção e decidimos continuar por um caminho alternativo. Ao atravessar, chegamos numa estranha entrada no formato de uma orelha. Esse é o tal do Purge Event, uma festa interminável e quase impossível de sair. Ena odeia festa e quando descobre que entrou em um evento, ela entra em choque. Frog, que havia ligado para ela, pede para que Ena tente sair dali o mais rápido possível. Conversando com esse olho, ele nos cobra um braço pela entrada. Ena arranca o próprio braço para entrar e entrando no lugar, nos deparamos com intermináveis salas com seres dançando sem pausa. Inclusive aquela menina estranha tá aqui. Is everyone crazy except me? Interagindo com uma corda, conversamos com essa mulher. Ena, já corroída com tanta festa, implora para sair dali antes que fique maluca. A mulher lhe diz para ouvir o assovio, e assim um líquido rosa jorra pelas paredes, fazendo Ena desmaiar. Voltamos dessa vez no corpo de uma criaturinha. Há várias portas por aqui, e obedecendo o conselho daquela moça, eu decido ir pelas portas onde o assovio é mais forte. Então, isso é o que acontece. Ena se vê de frente para um ser misterioso. Ela também está com uma aparência diferente. Sua pele está pálida e agora ela tem um buraco no peito, onde sai uma outra versão sua. Ena está com dor de cabeça e pede à entidade um café, um leite ou até... A giant bathroom. Ugh. It's not enough for this many bodies. I hate myself.
A criatura lhe aponta para um banheiro gigante do outro lado de um rio. Eu decido tentar pular, porém, por conta da dor de cabeça, a visão fica completamente turva e por conta disso, acabo errando a plataforma e caio no rio. Ao se levantar, vemos que estamos em outra área, uma cidade cheia de casas que, quando interagidas, saem voando, são destruídas ou até mesmo criam pernas para fugirem de Ena. Há algumas criaturinhas tentando nos sinalizar o caminho, mas um Lord Cyborg diz que algumas delas estão mentindo e que devemos confiar apenas na de cor alaranjada. Finalmente encontrando a casa correta, Ena se depara com uma espécie de esgoto multicolorido. No final do túnel, finalmente encontramos o gênio, ou melhor, o que sobrou do antigo gênio dessa porta. Ena diz que está à procura do chefe, mas a voz retruca perguntando se Ena sequer sabe quem é esse chefe. De qualquer forma, a voz decide ajudar a Ena a se livrar da fumaça e lhe dar suas memórias que, ao interagir, nos leva para a fonte. Após a Ena acessar a fumaça, uma porta aparece atrás da estátua e, quando entramos, chegamos lá, no banheiro. Ele está numa aparência cinza e decadente, e saindo de lá, voltamos ao Purgement, mas ele está diferente do habitual, está vazio e não há uma alma viva festejando. Frog nos liga e diz que, seja lá o que Ena tenha feito, funcionou, a fumaça foi embora, mas que, agora, a porta solitária está se fechando e pede para nos apressarmos. Saindo de lá, voltamos para aquela cidade do começo que, agora está completamente morta. Ao que tudo indica, apesar da fumaça incomodar bastante o Frog, ela era o que mantinha esse lugar vivo. Tanto que, depois de cessarmos a fumaça, tudo ficou cinza e as pessoas que habitavam ali morreram. De repente, blocos começam a invadir o nosso campo de visão. Eles se acumulam rapidamente e será um problema se nos consumirem por completo. Decido acelerar meus passos e ir direto à porta, mas quando eu finalmente chego lá, já havia se fechado. Ena chegou muito tarde. E esse é o final de Ena, Dream Barbecue, um jogo estranho, meio enigmático, porém muito divertido. Pode não parecer, mas eu não abordei nem um quarto do tanto de coisa que esse jogo tem para oferecer, desde pequenos segredos, easter eggs e algumas referências, até um final secreto que eu não abordei nesse vídeo. Se vocês quiserem, eu até posso fazer uma parte 2 desse vídeo mostrando esse segundo final. Além disso, eu super recomendo que você dê uma olhada por conta própria. O jogo é de graça e é uma ótima experiência, vai por mim. Eu tô tentando platinar nesse momento e até que tá sendo bem divertido. Mas enfim, o vídeo foi esse, eu espero que tenha gostado. Caso eu tenha dito uma informação errada ou algo que você queria mencionar, sinta-se livre para me dizer aí nos comentários. E no mais, é meio que isso. Tchau!